Olá, eu sou a Letícia Helene, eu acabei de ler Pense Magro, a dieta definitiva de Beck e vim contar para você. No primeiro vídeo sobre esse livro eu falei sobre as técnicas de terapia cognitiva que a doutora Beck usa para que a gente mude a nossa forma de pensar e, consequentemente, o nosso comportamento com relação à comida. Então ela indica diversos passos que a gente precisa fazer até o 15º dia do programa, que é quando de fato a gente começa a dieta. Então dá uma olhadinha lá depois para você fazer o programa todo bem certinho. Vamos ver agora os passos durante a dieta? Judith Beck é uma psicóloga americana que ensina como aplicar técnicas de terapia cognitiva antes, durante e após o processo de emagrecimento. Espera-se nesse processo que você emagreça, mudando seus pensamentos e, consequentemente, suas atitudes com relação à comida. O programa tem 6 semanas de duração e é na segunda semana que a gente, de fato, começa a fazer a dieta. Se você seguiu todos os passos certinhos nas primeiras semanas, você deve se elogiar por isso. Agora você vai precisar se pesar. De preferência sempre no mesmo horário, com o mesmo tipo de roupa. E nesse dia você vai comer somente o planejado no dia anterior e vai anotar logo em seguida se você fez todo o planejado. Se sim, você se elogia por isso também. Se não, analise os seus pensamentos sabotadores e pense que você pode voltar à dieta naquele minuto. Não precisa sair da linha o restante do dia também. Além disso, analise por que você saiu do planejado e como você pode fazer para corrigir a situação. Por exemplo, comi um lanche porque eu fiquei com muita fome e não aguentei esperar a próxima refeição. Será que então você não deveria incluir um lanche saudável entre uma refeição e outra ou escolher alimentos que te tragam mais saciedade? Reflita sobre isso. Mas precisa mesmo anotar? Sim. A doutora Beck conta que quando a gente anota, a gente mantém o nosso propósito firme, além de conseguir monitorar mais precisamente o que foi comido e as quantidades. Nutricionistas participaram de um estudo e perceberam que quando somente estimavam a quantidade de comida ingerida, acabavam errando a quantidade de calorias para 10% a menos do que era a realidade. Isso porque é bem comum a gente esquecer que a gente comeu uma sobra aqui, um pedacinho de chocolate que alguém ofereceu ali, tomou uma bebida açucarada. Pode parecer que dá muito trabalho, né? Mas pode ser divertido também se você se elogiar toda vez que você seguir certinho o planejamento. No 16º dia, você precisa dizer não a qualquer alimento não planejado na dieta, como uma regra do seu dia. Do mesmo jeito que você tem a regra de escovar os dentes antes de dormir, você tem a regra de que não come o que não está planejado. Então a frase do dia é: não, não tem escolha. Não é uma opção não seguir as regras. Quando você obedece uma regra já estabelecida, você não precisa brigar com os seus pensamentos. Devo, não devo, mas eu estou com vontade, mas não pode. Quando você tem uma regra, você só segue ela, diminuindo o seu desgaste mental. Se você sentir dificuldade com essa etapa, o conselho é que você faça um cartão de enfrentamento do porquê você não pode sair das regras e o que isso vai te trazer de bom. Eu explico sobre o cartão de enfrentamento lá no primeiro vídeo, tá? Por exemplo, comer o que eu quero espontaneamente, sem planejamento, me trouxe ao peso que eu tenho hoje. Mas eu mereço ser magro e por isso eu sigo as regras e eu me sinto feliz com as minhas realizações. Leia ele ao longo do dia pelo menos 2 vezes ao dia. Vamos lembrar aqui o que você tem que fazer todos os dias? Lê pelo menos 2 vezes por dia o seu cartão de enfrentamento. Também tem que comer devagar, sentado, observando cada garfada, se elogiar, fazer exercícios espontâneos e planejados, monitorar por escrito os alimentos consumidos, fazer o planejamento do dia seguinte. Pronto, vamos para o 17º dia? Nesse dia a gente aprende a não comer excessivamente. Como? Sabendo identificar o nosso ponto de satisfação. A tarefa é colocar no prato os seus alimentos planejados, mas escolher algum deles para colocar a mais. Então, por exemplo, você ia comer 150 gramas de frango, então você vai colocar 250. E vai colocar também um outro alimento não planejado. Se você não tinha planejado comer batata frita, por exemplo, você vai colocar uma porção dela também. E você vai empurrar essas 2 porções a mais, aqui no exemplo o frango e a batata frita, para o canto do seu prato. Se você sentir que não vai resistir a essas porções não planejadas, pegue o seu cartão de enfrentamento ou use uma técnica de distração do 13º dia que está lá no primeiro vídeo.
Considere que comer a mais te levou a ficar gordo e que isso só te faz ficar feliz no momento que você come. 10 minutos depois, você ainda vai estar feliz por ter comido a mais? Ou você estaria mais feliz se tivesse resistido e ficado mais perto do seu objetivo? Não fique com medo de largar a comida. Você até pode guardar ela para outro dia ou para uma outra pessoa da família se você não quiser jogar fora. Se essa tarefa foi difícil para você, você vai precisar repetir ela até que ela se torne mais fácil. Se foi fácil, se elogie. Mas para que fazer essa tortura afinal? Porque muitas vezes vão te servir mais comida do que você precisaria comer. Em um restaurante, por exemplo, onde o prato já vem pronto, na casa de alguém, num evento, e você precisa ser capaz de resistir e não comer a mais do que você precisaria comer. No 18º dia, ela pede que a gente pense no porquê a gente não pode comer livremente enquanto a gente está com fome. A resposta é que a gente não sabe mais identificar quando a fome acaba. E a gente continua comendo até passarmos do ponto de saciedade. E como que a gente pode passar a perceber melhor isso? A gente tem que pensar se quando a gente acabar aquela refeição, a gente ainda vai estar se sentindo leve o suficiente para caminhar apressadamente, do mesmo jeito que a gente faria antes da refeição. Se essa tarefa for fácil para você, você pode fazer só nesse dia. Se for difícil parar antes, porque você sente que o ponto de satisfação é quando a sua barriga está estufada e você não aguenta mais comer, repita a tarefa nos outros dias, quantos forem necessários. Lembre-se que você vai comer de novo daqui umas horas e que no 12º dia você aprendeu que fome não é uma emergência. Depois disso, os próximos passos são parar de se enganar com só esse pouquinho, ou isso aqui não engorda tanto, ou ainda, é para não desperdiçar. Não saia dos trilhos. Errou, comeu o que não devia, tudo bem, volta para os trilhos no minuto seguinte. Não precisa desorganizar o planejamento do dia todo. E aí, no final dessa semana, você vai se pesar. A doutora Beck recomenda que você faça um gráfico para ir visualizando melhor a sua perda de peso toda semana. Marca lá toda semana, mas saiba que seu peso não vai diminuir toda semana. É natural que uma semana ou outra você não perca nada ou até ganhe um pouquinho. Mas na média você vai conseguir sim ir diminuindo. Se isso não acontecer, aí você precisa analisar onde você pode estar errando. Na 4ª semana, pede para você ter paciência para continuar. Entenda que você não pode comer tudo de tudo. As pessoas acabam se vitimizando nessa fase, pensando que as coisas não são justas para elas, já que outras pessoas podem comer livremente. E a doutora Beck diz que isso é verdade. A vida não é justa para ninguém. Se você não pode comer, pode ser que outra pessoa não possa fazer alguma outra coisa. Todo mundo tem uma injustiça na vida. Pense nas coisas boas que você tem na sua vida em vez de ficar se vitimizando. Pense sempre, eu não posso, paciência. Mas tem várias outras coisas que eu posso fazer ou outros fatos da minha vida que são melhor do que o das outras pessoas. E se você tivesse uma doença e não pudesse comer uma determinada categoria de alimento, você ia comer mesmo assim? Não, você ia dizer, eu não posso comer isso, paciência. Como outra coisa. Se sentir desanimado com a dieta vai te levar aonde? Pare para pensar quanto de esforço uma dieta precisa. Quantos minutos por dia requerem realmente um esforço para que você continue na sua dieta? Conta aí. Precisou resistir por 10 minutos a algum tipo de alimento? Ok. Agora compara com os 1.440 minutos que o dia tem. É realmente tanto tempo assim que você precisa se esforçar? É realmente um drama precisar resistir por apenas alguns minutos do seu dia? O foco dessa semana é ficar atento aos pensamentos sabotadores e eliminando cada um deles. E aí você se pesa no final da semana de novo. Lembrando que dieta não é tudo ou nada. Se você não conseguiu fazer tudo certo, então desiste de tudo? Não. Não fique também achando que não precisa mais medir as suas porções. Se você fosse o coach de emagrecimento de uma pessoa que você gosta muito, por exemplo, que conselho você daria a essa pessoa nesses momentos? Você ia querer que ela jogasse para o alto todo o esforço já feito e desistir de ter uma vida mais feliz? Ou você ia incentivar ela e falar que conforme você vai se acostumando e tornando tudo um hábito, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis? E que cada semana você está mais próximo da sua meta e de ter o corpo legal e saudável que você quer? Vamos para a 5ª e penúltima semana? Essa semana tem uns pontos chaves. Ela é bem importante, olha só. Uma coisa que faz as pessoas comerem o que não está planejado é quando pessoas queridas por nós nos oferecem comida que não podemos comer.
Esse é um dos meus problemas. As pessoas fazem a comida e você fica com vergonha de recusar ou come mais do que deveria para agradar. Por que você faz isso? Você fica com medo de chatear a pessoa? A doutora Beck diz que você deve recusar sim educadamente. Fala que está satisfeito, pergunta se poderia comer mais tarde, então. Ela andou conversando com as pessoas de quem ela recusou comida para saber se elas ficaram ofendidas com a recusa dela. Acredita que as pessoas nem lembravam dela não ter aceitado? Pois é, você aceita para agradar a pessoa por 2 minutos, mas leva o peso depois contigo. E a pessoa logo em seguida nem liga se você comeu ou não comeu. Outro problema abordado nessa semana é comer fora. Também é o meu. A gente precisa aprender a comer adequadamente quando estiver em festas, restaurantes. Como? Você vai escolher um dia calmo para ir almoçar fora, por exemplo. Se programe para ir mais cedo do que você costuma fazer essa refeição, para que você não chegue lá com muita fome. Se você conseguir, olhe o cardápio online do restaurante já em casa, para que você consiga se planejar e ver o que você vai comer e não ficar lá tentado a pedir algo que está fora do seu planejamento. Com a decisão feita antes, você não vai precisar se esforçar tanto para resistir. Se você quiser, você também pode pedir para o garçom fazer alterações no seu prato, não tem problema nenhum, e eles estão super acostumados a fazer todo tipo de mudança para vários clientes diferentes. Quando o prato chegar, empurre para o ladinho do prato a porção que tiver a mais do que você planejou comer. Colocando ela para o canto do prato antes de você comer, faz com que você entenda que aquela quantidade a mais não vai fazer parte da sua refeição. Lembrando que você não precisa raspar o prato todo, você só come a quantidade planejada e certa para você. Se essa atividade foi difícil, você vai tentar fazer ela de novo em outro dia, para que ela passe a ser um comportamento natural. Se foi fácil, se elogie. Mas a gente precisa tomar cuidado com as épocas que tem muitos eventos, né, gente? Porque é um dia aqui, outro dia ali, quando for ver, já engordou e nem percebeu. Não se engane com a história de que é um dia especial. Seu corpo trabalha igual, as calorias são iguais todos os dias. Falando em dia especial, cuidado com bebida na dieta. Bebida alcoólica tem muita caloria. Você pode encaixar ela no seu planejamento, mas pense se você prefere gastar suas calorias bebendo ou comendo. Diminuir a comida para encaixar as calorias da bebida vai te trazer mais fome depois. E quando você for viajar? Qual a indicação? Vão ficar de dieta também durante uma viagem? Vamos! Mas você pode acrescentar cerca de 100 calorias a mais por dia e se permita um agrado ou outro, um dia ou outro, né? Especialmente no último dia, se você fez tudo certinho dentro do planejado. Para que você consiga se organizar melhor, pense no que você vai ter para comer lá e o que você planeja comer uma semana antes da viagem já. Mas você não tem que ser tão rígido ou você vai acabar gerando um estresse para você mesmo. Pense se você prefere aproveitar uma bebida no bar ou uma sobremesa depois do jantar ou experimentar comidas locais diferentes. É claro que você vai consumir mais do que o normal, mas você pode equilibrar isso se exercitando mais também, caminhando mais, passeando. Você pode decidir acordar mais tarde e tomar um café da manhã, almoço, sabe, o brunch, e aproveitar mais essa refeição, já que você não vai fazer as duas separadamente. Na volta para casa, você volta ao seu planejamento de sempre. Se elogie por não ter metido o pé na jaca e por ter conseguido aproveitar equilibradamente a sua viagem. Você já se esforçou bastante e merece continuar indo atrás do seu peso ideal. Agora vamos ao principal problema das pessoas: comer por motivos emocionais. Ainda dentro dessa semana, a gente precisa ficar atento aos nossos sentimentos negativos. Todo mundo sente raiva, ansiedade, estresse. É normal do ser humano sentir essas coisas. Mas comendo, você só vai arrumar mais um problema. Então se imagine comendo, sentindo prazer por 2 minutos, acalmando a sua raiva e logo em seguida se sentindo fracassado, triste, frustrado, porque se encheu de comida não nutritiva e supercalórica. Adiantou de quê? Nada. Só piorou mais ainda as coisas. Então lembre-se das estratégias comportamentais. Pense, eu estou estressado e isso é normal, todo mundo passa por isso. Comer não vai melhorar as coisas. Eu não posso comer fora do planejado e paciência. Leia seus cartões de enfrentamento, procure usar as estratégias de distração, relaxe, tome uma bebida suave, sem caloria. Pense que você merece ser magro. Sabia que as pessoas magras não pensam em acabar com uma emoção negativa com comida e bebida? Muitas delas até saem para se exercitar, para se acalmarem, né?
Nenhum problema vai ser resolvido porque você comeu mais. Pense nas coisas que você precisa resolver e o que você vai fazer para resolver. Resolver completamente ou mesmo parcialmente para poder diminuir o seu estresse. E aí, prepare-se para acabar a semana se pesando. Então, finalmente, a gente chega na sexta e última semana do programa da dieta definitiva da Beck. Gente, quanta coisa, né? Mas o livro traz tudo explicadinho, dia a dia, com os exemplos de pensamentos sabotadores, como responder a todos eles, tudo para você ir lendo cada dia da dieta e marcando se conseguiu fazer cada passo, integralmente, parcialmente, ou se não conseguiu e o que você vai fazer para conseguir da próxima vez. É bem interessante. Bom, no primeiro dia dessa última semana, a doutora Beck pede que a gente relembre quanta coisa a gente aprendeu, quantos hábitos a gente já foi capaz de mudar, seguindo as dicas da terapia cognitiva do livro. Então, sim, você é capaz de emagrecer e de continuar emagrecendo e construindo a sua autoconfiança, vendo que você já foi capaz de fazer todas as tarefas pedidas. Para que tudo continue acontecendo de forma fácil, você precisa reduzir ao máximo o estresse da sua vida. O que tem causado estresse na sua vida? Provavelmente alguma regra que você criou na sua cabeça, como, por exemplo, não posso ser fraco, não posso contar com os outros, eu deveria dar conta de tudo, eu deveria priorizar as pessoas, eu não deveria deixar os outros fazerem as coisas que eu quero que sejam bem feitas. Que regra você criou para você? Observe isso e como isso se torna pesado e estressante no seu dia a dia. Agora procure flexibilizar essas regras. O que uma pessoa menos exigente faria? Que regras seriam melhor para você ter uma vida mais leve? Reconheça que você não pode controlar tudo, muito menos as outras pessoas. Baixe as suas expectativas, porque ninguém precisa ser perfeito. Nessa última semana, você também pode enfrentar o efeito platô, que é quando a gente fica um tempo sem ver o progresso. Na verdade, estudos mostram que é normal passar por isso nos primeiros 6 meses de uma dieta, quando se está tentando perder mais de 10 quilos. E isso pode durar algumas semanas até. Não precisa ficar cismado, achando que tem alguma coisa errada, mas você pode continuar fazendo o que você está fazendo e aguardar mais um pouco, ou você pode fazer alguma coisa diferente para sair dele mais rápido, como diminuir um pouco mais as calorias ou aumentar os exercícios. Aqui a gente está falando de mais ou menos 200 calorias a menos e 20 minutos de exercícios a mais. Mas dependendo do caso, você pode querer ficar nesse peso e ir para a manutenção já, né? Você não gostou da parte de ter que fazer mais exercício? Pois é. Então, sabe os cartões de enfrentamento da dieta? Que tal você fazer eles para o exercício? Escreva as vantagens de se exercitar e leia também todos os dias. Convide alguém para se exercitar com você, ou coloque algo que você curta escutar no seu celular, saia para caminhar. Associe a atividade a alguma coisa agradável, como conversar com uma amiga, por exemplo, enquanto vocês se exercitam. E se elogie pelas conquistas nessa área também, como você tem feito com a dieta. Tem que fazer paciência, lembra? Nessa semana você também vai pegar o seu caderno de dietas e vai fazer uma lista das coisas que você gostaria de fazer na sua vida. Escolha uma delas e trace estratégias para você começar elas agora. Qual vai ser o primeiro passo? Perceba se algum pensamento sabotador aparecer falando que você não vai conseguir ou que você precisa deixar para outro momento. Porque a gente merece ir além, ter uma vida plena e cheia de realizações em todas as áreas. Bom, no penúltimo dia do programa, a doutora Beck fala que provavelmente a gente já vai estar fazendo todos os passos ensinados automaticamente. Lembre-se que deixar de seguir eles vai fazer com que você volte a ter a sua vida de antes. Persista, continue praticando. Para sempre? Não. Você já alcançou o seu peso ideal? Então o livro traz 2 conceitos diferentes: menor peso atingível e menor peso sustentável. Vou explicar. Lá no efeito platô, você pode decidir continuar fazendo o que você estava fazendo sem mudar nada, né? Porque pode ser o caso de não ser mais sensato diminuir ainda mais as suas calorias consumidas e nem de aumentar os seus exercícios. Então, o peso que você está é o seu menor peso alcançável. Com o tempo, naturalmente, seu corpo passa a ficar mais lento e é inviável comer cada vez menos ou se exercitar cada vez mais ao longo dos anos, né? Então, você vai acabar mantendo uma qualidade razoável de calorias e exercícios, atingindo o seu menor peso sustentável.
O seu menor peso sustentável pode ser uns quilos a mais do que o seu menor peso alcançável, aquele que você conseguiu alcançar com bastante esforço durante a dieta. Ou seja, planeje uma rotina alimentar e de exercício que você consiga manter ao longo da sua vida saudável. Você não precisa estar super magro para estar feliz com o seu corpo. Será que você precisa, por exemplo, pesar 60 quilos? Será que com 65 você não vai estar com uma boa aparência, saudável e ainda assim você vai conseguir aproveitar um dia especial ou outro sem tanta restrição? Em quanta restrição você quer viver a sua vida? Siga os planos por alguns meses e faça os ajustes necessários. Esteja sempre atento ao seu peso. Não relaxe nas estratégias aprendidas, mas curta muito o seu novo corpo, a sua nova forma de pensar sobre a comida, seu novo estilo de vida, pensando magro. Vamos tentar? Já definiu a sua meta? Já fez alguns desses passos? Me conta aqui nos comentários. Te vejo em um próximo vídeo. Tchau!